you like scary movies, Sydney? Esse é o Notas de Filmes. Não esqueça de seguir o nosso canal, dar uma curtida no episódio e deixar o seu comentário. É muito importante para nós. Fala pessoal, aqui é Eduardo Brandi. Aqui é Léo. O filme de hoje é Pânico, de 1996, ou Scream. Pânico pra mim é um péssimo. Mas Grito também não seria um bom. Sei lá. É verdade. Na verdade, originalmente era pra ser Scary Movie, o que depois eles fizeram a comédia zoando com o nome Scary Movie, né? É, Mas que é a paródia, que ficou tão icônica quanto. muita gente confunde, acha que a É que eu acho que paródia tem é. cenas que são muito parecidas, assim. Então acho que É. acaba. Quer dizer, claro, que é uma paródia, afinal, né? Então os caras fizeram meio que baseado um filme no outro. É. Mas. Aí acaba que as pessoas dão uma confundida. Às vezes, se você viu poucas vezes você viu um e os dois e não ficou revendo, não é uma pessoa. Você acaba misturando uma coisa ou outra. E o Todo Mundo em Pânico, né? O Scary Movie é um filme também muito, muito divertido. Tem cenas muito icônicas também. Não, mas revendo, tipo, você vê uma vez, depois não dá pra rever. Eu prefiro, mas assim, Você o, reviu? Eu nunca revi, não. eu revi não muito tempo atrás, eu não consegui nem terminar, cara. As piadas são muito bobinhas, cara, Ah, mas sabe? também é uma coisa meio de época, né? Eu acho que esses filmes de sátira acabam que são poucos que a É, gente acaba tendo o mesmo é. prazer de rever, né? Mas Tirando, acho que o único que funciona bem, que eu costumo rever, é o Aperte os cintos, o piloto sumiu. É o sim. E Airplane. Naked Gun, né? E o Corra que a polícia vem É, mas o aí. personagem não ficou revendo. É verdade, é verdade. Não, acho ele Mas bom. Eu também achava aquele Top Gang, né? tem Acho um quase. filme divertido pra caralho, mas é um filme que eu fico revendo, É. saca? Mas eu acho porra, na época que eu vi, eu achei do caralho. O Naked Gun também, né? Que é o Naked Gun, desculpa, é o Corra que a polícia vem aí, né? É muito bom também. Esse último eu não vi, Verdade. então não foi Eu uma coisa também que me não. chamou a atenção pra ver, não. Mas o Scary Movie acabou sendo na verdade, o Pânico, né? Ele acabou ficando um filme que ele em si já é uma sátira. Isso que eu ia falar. Tem muita sátira no. Ele é mais uma sátira do que um filme de terror. Assim, claro, eu particularmente não fiquei nem um pouco assustado assistindo esse filme. E eu acho que, em geral, as pessoas também não ficam. Não, eu acho que ele é mais uma. Ele tem aquela coisa meio meta que ele tá comentando as coisas dentro, enquanto as coisas estão acontecendo. E isso foi deu uma reinvigorada no gênero É porque dos ele é um filme de terror. slasher movies. É, é um filme de terror slasher no mundo em que os filmes de terror slasher existem. Sim. É que nem você assistiu, é que nem você assistir um filme de zumbi em que filmes de zumbi existem. Então você meio que cria já existe um raciocínio Uhum, que aquela coisa pode uhum. acontecer e tudo mais, né? Então acaba que ele é realmente um filme muito meta. Não, e os personagens comentam toda hora, isso aqui, se o cara é esse, ele tem que ser isso, por isso que ele deve ser o cara tem que ser assim, porque ele é um assassino XXX. E eu me lembro na época, tava muito morto o gênero do slasher, né? Que tinha, os anos 80 tinham cansado com sequências, depois sequências daqueles caras tipo o Freddy Krueger, o Michael Myers, É o o Jason e tal. Jason, essas porra aí, depois torrou o saco e estavam sem nenhuma inspiração nas Na verdade, era uma sequências, né? época que o filme de terror tinha dado uma queda. Nos anos 90 não foi particularmente uma grande década pro terror. Né? Então, mas aí veio. Eu lembro que Scream foi um sucesso muito surpreendente, né? Acho que. Bom, os números não mentem, né? 15 milhões pra fazer, foi o budget, e fez 170 milhões, assim, no cinema. Virou um monstro de E até bilheteria. porque também não foi só os. E também teve um fenômeno de filmes adolescentes também. Porque você tinha esse e o Patricinha de Beverly Hills e Clueless. Ah, É na mesma Clueless, né? época, né?
eles meio que renovaram essa coisa de, porra, pegar um elenco jovem, uma galera bonita, fazer uns filmes que tem um orçamento bem É. mais em conta e ao mesmo tempo fazer, porra, muito dinheiro. E uma coisa engraçada é que eu não tinha lembrado que era o Kevin Williamson, que foi o criador de Dawson's Creek, que escreveu O Kevin Williamson. essa porra, né? Kevin Williamson é o roteirista, né? O roteirista e criador É. da... A série favorita do Gilson? O Gilson adora Dawson's Creek. É. Ok. Mas assim, eu cheguei a ver uns ou dois episódios, não era ruim. Cara, nunca vi. Nunca vi. É. Mas o que o Scream acertou bastante é no o elenco, né? Que não era gente tão conhecida. A única pessoa mais conhecida assim era a Drew Barrymore, né? Uhum. Que acho que ela foi a primeira a assinar pra fazer, porque ela gostou do Ele e roteiro. o diretor, né? O diretor também era um cara... É, claro, o diretor. É o É, Wes Wes Craven. Craven, que era o cara que É. criou Nightmare on Elm Street Que é o Hora e do Pesadelo. Hora do Pesadelo. Ele tá na lista desses caras de muito respeitados junto ao John Carpenter, né? Ele é Ao, um dos grandes diretores de terror e slasher e tal. eu acho que eu gosto dos personagens, eu gosto do vilão, da criatura como criatura, do o Boogeyman do filme, né? Que é o Ghostface. Ghostface. Que, Em português puxa, agora não tô hoje em lembrando. dia essa porra existe há tanto tempo que é difícil lembrar uma época onde esse negócio não aparecia no Halloween, a Porque galera assim, ele vestia, é um personagem, é uma fantasia que já existia. E né? eles meio que é baseado naqueles fantasmas old school de desenho animado e tal. Aquelas coisas bem anos, porra, antigões, assim, preto É e uma cara branco e quase tudo mais. sorridente, ele tem quase. É difícil levar ele muito a sério, Na né? verdade, na verdade, ele é quase como se fosse um fantasma assustado, né? Às vezes meio tristonho também. Ele lembra o que na verdade, pra mim, faz uma conexão com aquele quadro, né? O Grito mesmo, né? Sim. Que foi uma inspiração pro Que traje, acaba né? que é uma inspiração pra máscara e acaba que ligando uma ligação própria com o título também. Então ele é uma máscara que, em vez de ser uma coisa assustadora, uma coisa assustada. É quase como se você visse você mesmo sendo assustado, morrendo, quase, né? E era uma máscara que já existia, né? O design da máscara, que o pessoal da produção viu durante que eu estava fazendo scout, que já estavam buscando local de locação, eles acharam dentro, uma das pessoas tinha essa máscara dentro de um porão, coisa e tal. Eles pensaram, porra, isso aqui ficaria legal, né? Então eles Uhum. meio que pensaram, porra, mas só que não queriam pagar, né? Direitos Os autorais. direitos autorais dela, tal, e começaram a fazer uma série de versões, meio que para De poder, alterações, né? alterações No, para não ter que pagar. E no final das contas, nenhuma delas chegou boa, ma- pegou boa bastante e acabaram pagando, acho que para Funny, alguma coisa o nome da mas empresa. o legal também tem uma outra coisa bacana do conceito desse personagem, é que, contrário a um Freddy Krueger, um Jason, que são tipo uma criatura que você mata e ele volta toda hora, nesse aspecto ele vira uma folclore muito além de um cara só. Então você mata um personagem que esteja fazendo o Ghostface num filme, ele pode voltar diversas vezes, como ele Tanto que tá voltou, só voltando, né? Já que, só tá, sei que lá, é outra sétimo. pessoa. É. Aí já teve mulher fazendo. Então ele nunca morre, basicamente. É só a ideia ficar Isso essa me, inspiração isso me lembrou duas coisas imbecil. quando eu tava pensando nisso também. Primeira coisa do V de Vingança. Que é a Uhum. ideia de que a máscara, o símbolo você não tem como matar uma ideia, você pode matar um homem, mas você não pode matar a ideia. Então, quer dizer, você pode matar o homem por trás É. da máscara, mas você não mata a ideia da máscara. E lembra muito Sim. disso. E me lembra muita coisa do Chamado, na verdade, da Samara Morgan, né, da Sadako, na versão japonesa, que tem aquela coisa ainda mais que agora que a gente fez recentemente, né, ano passado, o episódio do Chamado. Você tem a coisa de funcionar como se fosse um vírus que sempre vai contaminando outras pessoas, vai deixando outras pessoas. É. Então, acho que Mas, isso também é uma coisa que me trouxe agora, revendo para poder fazer esse episódio aqui, o Pânico.
Mas além disso, tem também o fato de ser um personagem que foi criado na história a partir de uns caras que são viciados por filmes de terror. Tudo tem um quê de teatral na performance dos caras, o jeito que eles abordam as vítimas. Aí quando estão escondidos, assim, eles parecem os movimentos são todos exagerados. Eles usam aquele. É que tudo tem aquele. Como é que chama? Um cloak? Cloak É deles, né? Que um é todo capuz, cheio. uma capa, né? E se você nota quando ele abre o braço, ele é cheio de. Parece tipo uns. Não sei como é que se fala, parece umas asas. É que meio vagabundo as coisas, né? É umas coisas muito. Muito Saara no Rio de Janeiro, muito 25 de março em São Paulo, assim. Coisa que você compra muito barato. É vagabundo e ele, o filme vai meio que telegrafando quem é o assassino o filme inteiro, porque o vilão ele é extremamente desastrado, né? Ele parece um adolescente se comportando como um Uhum. idiota, sabe? E se atrapalha, ele apanha, ele cai, ele se machuca, ele tem todo, ele se diverte, ele parece que ele tá se É, divertindo. porque também você atacar qualquer pessoa com aquela porra daquela roupa deve ser um inferno, né? É, mas ele tá se divertindo pacas fazendo essas merdas, né? Tipo, pra ele é um assim, você vai entender depois que são dois caras, né? Que estão. São Exato, dois. é. E não tem muita Um cara não tem muita motivação, ele é o mais caótico, e o outro tem até um pouco É um psicopata, mas é legal. Eu vi vários vídeos a respeito do filme, que o filme vai te mostrando que são eles, assim, aos pouquinhos. Se você tá prestando atenção. Um filme que você tem um mínimo de honestidade no roteiro, ele pode até, ele vai botar o Red Herrings, né? Aquelas pistas falsas e tudo mais, pra você achar que pode ser outras pessoas, ele faz isso. Só que tem que ser muito claro que aquelas pessoas que são os vilões, né? Que são os assassinos, se você rever, você consegue ver isso na história. Né? Não é uma coisa Assim. completamente solta. O que pode ser. O que acontece muito no cinema giallo, né? Que a gente adora. Eu e Léo Uhum. adoramos o cinema giallo, né? Com Profundo Rosso, né? O Deep Red, Prelúdio para Matar, o Suspiria e tudo mais. Que tem um pouco essa onda de o vilão pode ser qualquer pessoa, literalmente, assim. Então é meio que. É meio que inútil você ficar também tentando adivinhar, Não, porque no final das contas os caras podem chutar qualquer um. Mas parte do charme desse tipo de filme, enquanto, por exemplo, no Fred Krueger, você sabe quem é Fred Krueger? É um monstro que tá matando os personagens aos poucos. Nesse caso, você tá, ao mesmo tempo, ele não é só um terror. Ele não é tão assustador, ele é mais uma espécie de. Você tem que desvendar quem é o cara. Uhum. E a diversão é essa. Então a galera fica. Todo as sequências também, quem é, e você vai entendendo, as motivações vão ficando mais e mais fracas nas sequências. Não, Eu não vi. Eu acho que mas eu só vi os acho que primeiros a coisa dois. da sátira que esse filme ele construiu, ele acaba funcionando bem porque você entra num clichê que acaba que fica. Que dentro da lógica do filme fica funcional. Se você tá assistindo, você meio que. Ah, ok, vamos nessa. Não é uma É, coisa completamente. Que a gente mas tava até uma coisa. comentando recentemente, a coisa do cliffhanger, né? Né, exatamente. Que a personagem do. Annie Wilkes, né? Como é o nome do filme? Em português? Misery. O Misery. Não sei, é Louca Obsessão. Do Louco É. Obsessão que ela reclama que o cliffhanger não foi bem feito porque ela sabe, o filme mostrava uma coisa no episódio e no seguinte mostrava que não, que a pessoa conseguiu escapar, mas de uma coisa que não era a mesma cena. Nesse filme, não, esse filme ele é tão avacalhado e essa faz parte da história, é tão caótico que acaba que tudo se sustenta. E o Slash Movie que a gente tava falando, né, que começou antes, ele veio de uma coisa muito de lugar comum. Porque quando você estava saindo nos Estados Unidos, em que o medo era um inimigo externo, era a coisa da crise dos mísseis de Cuba, uma coisa que qualquer momento uma guerra nuclear poderia. Porra, esse era o grande medo que vivia. E esses filmes slasher eles trouxeram muito pra coisa pro subúrbio, pro vizinho do lado, você pode morrer na tua casa. É, Então você tinha essa lógica de que ele te aproximava de novo do perigo, não é mais um ditador do outro lado do mundo que pode. Não, o seu vizinho pode ser maluco. Você pode dormir, sonhar porra, e entrar uma criatura que foi um antigo
porra, faxineiro, jardineiro de um colégio É. que agora foi queimado, que agora tá vivendo nos sonhos. Então, eles puxaram muito pro cotidiano. E o Scream, o Pânico, né? Ele conseguiu fazer isso muito bem, porque ele traz nos personagens a coisa do nosso dia a dia daquela época. Tanto que você vai assistir o filme, quem viveu 1996 vai pegar muitas referências de como era naquela época, as coisas. Uhum. É verdade. E ele é reatualizado para as próximas gerações para poder isso ficar uma coisa real, entendeu? Mas uma coisa que eu acho interessante do. Eu fazia muito tempo que eu não vi esse filme, né? E eu não tinha visto ele muitas vezes. Mas nessa vez eu notei. Porque eu tinha esquecido quanto legal é a primeira cena do filme. Pra A mim da Drew é a Barrymore. mais interessante, é com a Drew Barrymore, né? Que ela mesmo. Eu acho que ela quase foi a principal, né? A Sydney. Ela Mas ela assinou para disse, ser não, a eu prefiro principal. fazer. Mas ela depois ela acabou mudando, não sei por quê, É porque, na verdade, assim, a Drew Barrymore naquela época tava muito embaixo. E a Drew Barrymore, porra, é a Drew Barrymore, né? O Ela primeiro tava filme que no. eu assisti no cinema, que nem era cinema, era um drive-in, foi ET, o extraterrestre. É. Então, o primeiro filme que eu vi numa tela grande tinha a Drew Barrymore, pequenininha. Uhum. E ela é uma pessoa que ela fez uma série de coisas, porra, e depois ela meio que entrou numa época que ela entrou meio que numa baixa, não tava mais fazendo nada. Ela teve muitos problemas com É, drogas também, e coisa e tal. teve umas. Aí É. ela assinou pra fazer a protagonista do Pânico. Só que nesse meio tempo, ela começou a ficar requisitada de novo e a carreira dela começou a ter um bust. Mas eu me E lembro, ela eu tinha me uma lembro que produtora essa. também, que eu acho que é a Sunflower, se eu não me engano, que estava produzindo É. várias coisas. Então, o que ela falou assim: olha, eu assinei e, porra, eu quero fazer esses. Pode usar meu rosto no. Pode botar meu nome grande, pode botar meu rosto no pôster, pode fazer a porra toda, mas eu não vou conseguir fazer esse filme assim. E vieram com a ideia de, porra, se você morrer logo nos primeiros 12 minutos de filme. É, Que é uma que coisa é que muito vai lembrar a maneiro. gente de Psicose. Que Verdade, é quem não verdade. lembra direito de Psicose, ou adora Psicose, e lembra bem, mas adora Psicose, e tem o nosso episódio de Psicose, que é muito, muito legal. O Psicose, o Hitchcock fez exatamente isso, pegou uma grande estrela e botou ela pra morrer no meio do filme. E É, só você, que ela quando morre assiste bem no início. Hã? Sim, É ali verdade. no. Só que você, quando É, assiste pela primeira vez, e eu, quando assisti pela primeira vez Psicose, eu passei por isso, e quando eu assisti Pânico você também, achava que ela ia ser a principal do filme. você acha que ela vai ser a principal, e você tem um grande choque quando a pessoa morre. Você, mas porra, e agora? Como é que vai ser? E E quando é a Drew uma cena que Barrymore te morre em 12 prende, cara. minutos, tu fica, uau, hã? Mas eu me entendo. Você sabe que eu tenho. Eu entro em tédio rápido se não me prende um negócio. Eu fiquei surpreso como me prendeu. Os primeiros 10 minutos me prende muito mais do que o resto do filme, sabe? A cena. Só a voz do cara, que eles pegaram. Que na verdade eles usam. Os vilões usam voice É, é. box no. Mas na verdade era um ator que fez a voz, que faz a Sim, voz. sim. E por isso que todos os caras são basicamente o mesma voz, né? Que não é tão boa aquela porra que muda a voz assim tanto, né? Mas começa É porque ela, que o ela cara ele muda a voz, mas é claro que se você fosse outras pessoas usando, você teria é, uma variação, né? é. Mas o que eu acho curioso é que o vilão ele começa a tem meio que um flerte Tem. no início, que ele começa, você gosta? Como é que você tá fazendo? Tá fazendo pipoca, sabe? É basicamente assim. E ela meio que, a personagem se entrega esse cara parece legal, que o legal desse cara é que eles têm charm, às vezes, quando eles querem, sabe? Sim. Que depois você nota que são, É uma coisa que é e faz todo sentido, porque que é uma eles não coisa de são, psicopata, né? Psicopata mas costuma os ser dois, carismático. sim, mas os dois vilões, eles não são tipo, quando você vê um psicopata da escola, geralmente é o cara que era bully, daí ele surta, sabe? Esses caras eram os caras populares da escola, os vilões. Uhum. Então eles têm ginga pra falar com mulher e até na idade deles, né? Eles têm desenvoltura. Aí, e ele consegue, tipo, cativar a mulher antes de assustar. É assim, é uma época que as pessoas atendiam o telefone. Pô, isso é a coisa mais Porque hoje em nostálgica. dia, ninguém atende telefone. Eu não atendo telefone. Não, Naquela mas você época, nota. você tinha o telefone fixo.
E você realmente entendia o telefone fixo, porque era assim que as coisas funcionavam naquela época, né? E a Uhum. questão do celular é uma coisa que você realmente não usava celular. Você naquela época, tem uma hora que eles levantam, pô, mas o que que um adolescente está fazendo com o celular? Porque em 96, adolescente não tinha um celular. E acaba sendo uma Eu coisa fui que ter quebra. celular, eu acho que em 99 que eu fui ter celular. 3 anos É, depois, talvez é 98, mais ou menos a mesma época, eu também. sabe? E Antes disso eu não tinha era celular. coisa de luxo, né? Era de... E era uma coisa que você não tinha, você não tinha por que ter um celular, porque você não tem fazendo nada que justifique você ser encontrado na rua. É. Então, realmente, Mas, você mas, atender o telefone no mundo que não tem WhatsApp, porra, não tem nada, você realmente você atendia o telefone. mas o gênio do filme, cara, é que a voz, mesmo usando aquele modulador na voz, não fica uma porra tipo, sabe, que fica monstruoso. Então o cara consegue enganar a pessoa até um certo ponto que ele. Então ele tá sempre mais ou menos em controle da situação, né? Uhum. Enquanto ele tá. Aí, você gosta de filme Scary Movies? Você gosta de Ah, filmes de terror, e tal, né? é sim, blá 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 blá. E até que Embora eu tenha um ele. problema eu tenho um probleminha com esse negócio, mas vai, continua. Qual é o teu problema? Pode falar. Não, que quando ele joga, que ele fica assim, quando ele vai atacar, ele vai falar, porra, ele vai fazer um quiz, né? Ele vai fazer umas perguntas de filmes de Não, terror. não. Não, porque lembra que ele faz. Não, ele primeiro, antes disso, ele faz uma sacanagem, um trocadilho rapidinho. Ele pergunta pra ela: como é que é o seu nome? Ela diz: por que que você quer saber? Que estou na flerte. Ele diz, eu quero saber a who I'm looking at, quem eu tô olhando, quem que eu tô vendo daqui, sabe? Uhum. E aí você diz: oh. Aí se logo todo mundo no cinema muda o clima ali no negócio. E aí ela diz: o que que é? Aí ele meio que diz: não, ele dá uma. Ele se corrige rapidamente antes de entrar antes de entrar no terror completo, né? Sim. E eu acho que ele vai escalando o clima de forma bem que. Eu achei que me prendeu. Eu disse, puxa, eu não tô nem um pouco entediado nessa cena, sabe? E hoje em dia eu já vi os caras que copiam isso, cara. Eu já tô de saco cheio no primeiro minuto da porra É que essa da primeira cena cena. foi muito bem feita. Todos os produtores executivos do filme, do estúdio, estavam muito na dúvida se o filme ia ser bom. Porque, primeiro, aquela coisa meio clichê, pô, mas esse personagem, esse vilão aí não tem cara de ser assustador, aquela coisa toda. Eles não estavam pegando muita vibe. E Uhum. depois, quando eles viram essa cena, eles meio que, não, ok, vai ser um bom filme. E acho que foi a cena que o cara, ele fez, que nem quando o Robert Rodriguez filmou aquele início de prova de conceito do que era Sin City, eles fizeram essa cena, Uhum. eu acho. Então essa cena, eu sinto ela como um curta-metragem. Que não deixa de ser. Porque não tem nada a ver, quer dizer, o Se filme apresenta o todo personagem, vai tem se, começo, meio e fim, ela é uma cena de. se apresenta o vilão, né? É. E todo detalhe, cara, você vê, Além de ser você assiste, extremamente bem filmada e dirigida, é, uma cena muito bonita. mas o fato dela tá, quando o cara mata ela, né, e ela não consegue gritar, ela tá chamando pra mãe, você sente, pô, você sente aquela agonia, e você nota que quando ela consegue tirar a máscara do cara, e no Uhum. olhar Ela do reconhece, é. Barrymore aí, você vê que a personagem reconhece quem é. Então, é tudo bem, é muito E quem bem, essas gosta de sutilezas terror, são, e quem gosta é, de terror consegue ver referência em quase todas as cenas. Em quase sem todos dúvida. os takes você consegue, isso aqui é de Halloween, porra, isso aqui o próprio Fundo Rosso tem umas cenas parecidas com esse, você tem uma série, Sim. você tem um monte de filmes ali que Uhum. você vai construindo na sua cabeça, isso aqui é de Massacre da Serra Elétrica, isso aqui é de não sei de onde, então você vai meio que, porque são, primeiro que o Wes Craven, ele fez uns grandes filmes de terror, né, de todos, ele era É, é um cara disso, exatamente. né? Então existe aquela paixão pela parada, né? E ainda tem aquele negócio que estava no roteiro antes do Wes Craven ser colocado como diretor, que quando ela comenta do sexta-feira da Hora do Pesadelo, ela fala que só gosta do primeiro. Os outros são meio ruins, e na verdade o Wes Craven só filmou o primeiro mesmo. Só depois ele foi É. refazer a refilmagem, mas naquela sequência dos anos 80 ali, ele só fez o primeiro e tal. O que até meio que ele puxa
pra si quando ele vai filmar as continuações do Pânico, que é ele mesmo, É, ele continua cuidando do franchise que ele é. iniciou, ele não fez e abriu mão, né? Mas a coisa interessante é que ao colocar tanta referência, o filme te transforma nos personagens, igual aos personagens que ficam sempre buscando as referências deles dentro do filme. Que, isso aqui nem. Todas as metáforas do cara é tudo a ver com filme de terror, né? Pô, Uhum. você não quer ir pra um Rated R, um Rated X, sabe? Que é um filme com a censura mais alta, assim. É. E assim, eu acho que a. Mas eu tenho um problema na pergunta dele do Sexta-feira Então 13. pode. Manda ver, manda ver. Não, porque ele fala assim, qual o vilão do Sexta-feira 13? Ele pergunta, ele vai fazendo várias perguntas. Ah, qual o filme, qual o vilão, qual é ele faz para Quem é um poder assassino, né? o assassino para poder saber, para poder, eu só vou liberar seu namorado se você responder meu quiz, não sei o quê. Ele Uhum, vai fazendo várias perguntas, tal, e na hora do Sexta-feira 13 ele pergunta, qual o vilão do Sexta-feira 13? Que ela fala que é Jason. E ele fala que tá errado, que na verdade é a mãe do Jason. uhum. O que eu entendo, o que ele tá falando do Sexta-feira 13 original. Agora, quando você pergunta qual é o Sexta-feira 13, se você não fala que é o. Se você fala assim, qual é o primeiro Sexta-feira 13, você na hora vai se ligar que não é o Jason. Você que Não, entende. trocar. Trick question. É. Agora, que ele tinha perguntado, quem foi o vilão do Sexta-feira. Aí ele fala assim: não, porra, Não, foi a mãe do Jason, foi a Miss Voorhees, que é o original. Uhum, O uhum, Jason mesmo só aparece na sequência. Só uhum. que quando você fala Sexta-feira 13, você tá falando praticamente do franchise. Se você não É apontar verdade. diretamente que é o original, É verdade. Mas ela sabe? tava em tanto pânico, ela não tava com Ela não ia ter capacidade capaz. de. E os caras também estavam querendo matar de qualquer maneira. Mas Ele é. queria uma Mas, desculpa pra esfaquear é, o cara, pô. mas assim, mas se o cara me fala isso, porra, qual é o vilão? Eu falo assim, o Jason. Essa seria a minha resposta também, que você tá pensando no franchise. Ah, não, é a mãe do Jason. Mas mesmo assim eu ia falar assim, tá, mas o Jason aparece no final do filme e mata no final do filme. Que é aquela cena que ele sai Hum, do bar, ele sai do lago e puxa a pessoa e pra baixo. Os últimos é, momentos, o último jumpscare do filme. Então eu ainda falaria, tá, mas ele aparece no final, ele é um assassino do filme. O que nesse ponto facilita muito a nossa vida aqui no Brasil. Ele tem uma língua que flexiona o gênero. é verdade. E se ele fala assassino, você vai poder ligar o dia. Se ele fala assassina, você vai ligar a mãe dele. É verdade. O que o inglês não faz. Tem uma pergunta também. Eu tenho um problema com essa cena. Quando o corpo da Barrymore é alavancado em cima da árvore, os caras conseguem fazer isso de muita velocidade, muito rápido, cara. Não, não, isso é Pra- inviável, é impossível. É sabe? impossível. E teria que ser os dois caras juntos pra conseguir fazer essa porra funcionar, né? E uma coisa que eu vi uma entrevista com os dois caras, o Skeet Ulrich e o Matthew Lillard, que fizeram os dois vilões do filme, né? E eles mesmo dizem que eles não sabem quem é quem na história. Bom, não, na verdade tem com mais ou menos, em vários momentos você consegue identificar quem é quem. Mas aparentemente eles não sabem te dizer quem é quem. É que E, muitas e vezes eles decepcionam não todo foram eles que mundo. fizeram a cena. Quem Não, fez não, quem fez o vilão no primeira, nessa cena do Drew Barrymore, foi o Wes Craven mesmo que fez. é o Wes Craven, né? E inclusive Então, ela joga um telefone na cabeça dele é. e E o que machucou fica ele. entendido é que os dois estão ao mesmo tempo atacando nessa cena. O tanto que na hora É, ele fala assim, qual é? Você acha que eu tô na porta um, na porta 2? Na verdade, os dois é das estavam duas. nas duas portas, né? É, O que é legal, porque cria uma coisa meio sobrenatural, é. mais factível para o mundo real. Você, na hora, você não tá vendo, você não sabe que são duas pessoas. Normalmente você não pensa que são duas pessoas, No Pânico é. porque normalmente é uma pessoa só. Então você não para pra pensar nisso. Mas nas outras cenas, você consegue mais ou menos ir identificando, aqui foi tal, aqui foi tu, aqui foi o outro, não sei o que, tal. Você vai meio que vai ligando, mas muito mais, porque o cara tá aqui e o outro Não, tá aparecendo na e janela, o novamente, Billy o aparece na lance da janela. voz, o lance Hã? da voz uniformizada com só uma voz, dá a entender que é um cara, realmente, é É. um vilão. E aí você entende que todo mundo usando aquela box fica com a mesma voz. Um pouco fantástico, mas tudo bem.
É. Mas Mas você entende mais ou menos que quem mais deve ter matado ela a Drew Barrymore, no caso, foi foi o Billy, que é ex-namorado dela, né? mas aí que a minha pergunta mas não é tão certo, porque logo em seguida o filme vai pra ele chegando subindo na janela da Mas é em principal, seguida, mas não é super em seguida, da não dá Neve, tempo. como é que é o nome dela? Neve Campbell, né? A Neve Campbell, é. Que é a Sydney. Hello, Sydney. É. Agora, vamos falar rapidamente só do personagem do Skeet Ulrich, né? Aham. Que ele foi contratado porque ele lembrava o Johnny Depp É o Johnny no. Depp quando você não tá com aquela grana toda, né? Aquele mês E apertado. ele até virou chacota, né? Aquela piada no. Ele é no quiz show lá daquele Game Night, aquele filme que a gente adora. Os Ah, caras adoro dizem Game Night. é o. É um Johnny Depp É um da desconto Shopee. É da Johnny Depp prateleira da de Shopee. desconto Johnny Depp. Quando você tem um orçamento não seguro Johnny Depp, você tem sempre o Skeet Ulrich. Agora, a atuação do cara, ele tem cara de psicopata o filme inteiro, né? Tem. Assim, basicamente o filme tá te dizendo, ó, vai ser esse cara no fim das contas. Não, mas Não o tem filme como. ele Eu vou indica várias fazer. pessoas também, né? Então, Eu sei, mas o jeito que ele fica olhando, até as falas dele é tudo referência a filme de terror, sabe? Ele vai te mostrando que esse cara o tempo inteiro. O twist é mais que são dois caras, na verdade, né? pra mim esse é o grande twist do filme, é isso. Você É, realmente é. não passa pela sua cabeça que é uma pessoa Mas o só. filme, o legal é que o E o fato de filme serem dois, você mostra mais que ou menos que você cria aquela ideia de que não pode ser ele porque o assassino é, matou. é. Não, e não Quando só tá. isso, o legal é que o filme se dá muito trabalho de fazer você. Ele mostra, esse cara é o grande, provavelmente é ele, mas eu vou tentar fazer de tudo pra você provar que não é ele, até que eu te Uhum. mostre que é ele, na verdade. Então, ele chega a ser matado num certo momento, ele sendo a ser esfaqueado pelo vilão lá pro fim do filme. Agora, o naipe ele com a Neve Campbell, essa relação que eles têm, que ele tá doido pra transar e ela tá virgem ainda, e ela tá se. Não sei. É bem bizarro essa porra, né? E, É, porque ele tem aquela coisa, né? Ele tá muito querendo transar com a Sydney. A mãe da Sydney tava fazendo um ano que a mãe da Sydney foi abusada e assassinada. E o é, cara meio que cobra dela, assim, de porra. não é hora, Mas um ano já é demais, né? um ano já É, deu. Meu pau tem necessidades também. Você não superou a morte violenta da sua mãe ainda? É isso que o é, cara meio que questiona. mas, Eu acho mas engraçado aí quando dá a o pessoa quê? fala uma coisa dessa alta sem pensar, porra, será que eu tô sendo um cuzão aqui? Não é. É tipo. Considerando num contexto, cara, você não é obrigado a ficar com ela. Você pode ir Se embora, não você tá pode. legal, cara. Não tá Se ela funcionando tá pra você, interessada em outra vai coisa. pra outra pessoa. É. Mas, Mas o engraçado é que ele não parece um cara maneiro em nenhum momento do filme, assim. Não é aquele negócio que você diz, caramba, nunca posso imaginar que esse cara era um psicopata. O jeito que ele fala, o olhar dele, o jeito que ele se comporta, é Mas ele tem sempre aquela coisa meio tem bad uma, boy dos anos 80, 90, mas é um bad boy, é verdade, é bad boy, mas ao que dá mesmo essa impressão tempo, normalmente já. é, é verdade. Isso sem Mas, nem contar que depois você descobre que ele saía e transava com a mãe dela também. é? É. Eu não me lembro. Mas isso é numa sequência ou eu perdi aqui Então, no depois filme? na sequência tem mais coisa, tal. A gente aqui a gente vai se focar mais no primeiro filme. É. Mas isso acontece, depois você fica meio descobrindo. Ele já tem uma mitologia enorme esse Mas a filme, ideia né? embora você meio que vê que o relacionamento dele real era com o Stu, né? O Stewart ali, o Sim, Matthew tem Lillard. um homoerotismo rolando aí, Rola né? um homerotismo e tal. E você consegue pegar o queer code do filme muito claramente depois quando você começa a ver e tal. O próprio Kevin Williamson, que é o roteirista e criador, né? Ele é abertamente gay. Então ele tem. E ele é uma pessoa consciente no que ele está fazendo em relação ao queer code, que você pode ver
praticamente quase todos os filmes de terror, você consegue ver o QR Code desde a época do próprio código, né? De censura. né? A trilha, pra mim, ela é daquela trilha dos anos 90 que usa muitas faixas de bandas, né, para representar as cenas e o feeling da galera, né? Mas tem uma trilha incidental composta pelo Marco Beltrame, que eu não acho, não me prendeu muito assim, sabe? Mas Não é uma grande é, trilha. é uma trilha, parece que ele não tinha muita experiência com trilha de terror e ele estava meio inseguro. Ele faz um trabalhinho aceitável pro É que o que é. grande lance daquela época são as trilhas, porra, de banda, né? O álbum, né? Não, isso que eu falei, Era uma coisa muito focada nisso. Então, na verdade, a trilha instrumental ficava meio que de lado só para preencher os era buracos mais aqui. preenchimento. Eu tanto que É, as trilhas daquela época de. Eu conheci muita banda maneira naquela época dessas trilhas de terror, desse, do. Eu sei que vocês fizeram é, verão passado, porra, Lendas Urbanas. Eles tinham uma certa coisa bacana, além da música do Nick Cave, né? Red Red Toca Hand, no, né? que toca nesse e toca nas sequências e tudo mais, né? Ficou meio que o tema deles, né? É, Mas, ah, é ótima a mas música, eu, adoro eu, aquela eu música. acho, eu acho que o tema que toca na cena que abre o filme com a Drew Barrymore lá, né? Uhum. Ela tem uma trilha bacana, assim, que ela cria um clima. Eu acho que é uma trilha bem funcional. E ela é uma trilha que ele mescla elementos eletrônicos. Eu uso muitos samples, músicas de sampleador. E acho que ele usou tipo, uma orquestra pequena de 50 pessoas, que é pouco para. É, mas não é pequeno, né? Não é pequeno, mas é que estamos falando de um filme com 15 milhões de dólares, então não tinha Sim, muito sim. orçamento para ficar. Então o cara foi criativo e ele conseguiu puxar algumas coisinhas interessantes dali, né? E. é, E ele também compôs depois várias coisas, tipo, ele fez a trilha a sequência de Blade, ele fez acho que ele fez os sequências de Die Hard também, O Duro de Matar? e Qual, aquele Duro de Matar, 4? os bostas, os que a gente Cinco? não, É. aqueles que a gente não considera Cara, eu desconsidera. nem, não sei nem que número tá o Duro de Matar. Eu acho Não que o sei, acho último que que eu vi deve ter sido o 4. Me então, arrependi de ter assistido. também, mas ele fez a trilha desse. É, Aí, credo. então é um cara mas ele trabalha bastante. Que bom, bom pra Fez, ele, né? é, Quantas bom. precisam ser pagas? É verdade, né? Mas Mas essas trilhas, elas são muito específicas, né? Então você conseguia escutar bem. Eu tava até ele fez a trilha comentando, né? de Terminador 3. Eu tava revendo eu sei que vocês fizeram verão passado, Uhum, que é também do Kevin Williamson, né? Que também escreveu, uhum, o roteirista, né? E eu já conheço tão bem a trilha sonora que eu tinha botado de bobeira quando tava fazendo outras coisas na casa e o filme tava passando lá, eu tinha botado, sei lá, no HBO, e eu assim, cara, mas que porra de músicas são essas que não são as músicas do filme? Aí eu fui ver, ué, mas cadê a Buffy que não tá no filme também? Cadê o Ryan, Ryan Phillip, né? Aí eu falei, ah não, eu tô vendo um remake, eu não sabia nem que tinha um remake. uhum. Mas eu reconheci de cara, sem ver o filme, só por causa das músicas que estavam tocando. Eu falei, cara, essas músicas não estão batendo com a música da trilha sonora. Era uma coisa assim muito legal. Era um monte de banda que você, na verdade, não acompanhava o trabalho da banda, mas aquelas músicas foram músicas que marcaram muito bastante, assim. Né? Ele fez até, ele fez a trilha de Eu, Robô, Hum, fez Logan, fez hum. todos os três primeiros Screams, né? Outros filmes que eu não conheço também, tipo aquele A Quiet Place, que eu não achei lá grande coisa, É mas legal, acho legal. isso. Uhum, O né? cara trabalha bastante. Ah, que bom, É, bom pra ele. enfim. É, são filmes Mas legais. Então. voltando ao filme, né? Então fica esse. A gente tem vários. Além da Drew Barrymore, a gente tem então o Skeet Ulrich, Opa, o Matthew Lillard, que é o outro vilão do filme, que é o Stu, que é o Scooby-Doo? que
que a gente vai Que é chamar de do. Salsicha, por agora, de Uhum. agora em diante ele vai ser conhecido como Salsicha, que é o papel dele em Scooby-Doo. É, e quem mais? A Courtney Cox, que era não é Rachel, quem era do Friends, Ela quem é era Mônica. a Mônica do Friends. O David Arquette fazendo, acho que o policial mais imbecil do cinema, né? Olha, não sei se ele é o mais imbecil, mas ele tá na lista. Assim, é um cara, eu diria, é um otário, cara. Ele não tem moral nenhuma, maluco, coitado. Mas ele É, sobrevive bastante, né? Ele tá nos outros filmes também, nas continuações e tudo é, mais. e tem também como é que é a garota do Death Proof também, que faz a melhor amiga da Sydney, agora me deu um branco o Ah, nome pô, dela. é a. Porra. A Rose McGowan. Rose McGowan, muito boa nesse filme também. Eu gosto muito É, dela, eu acho ela muito legal. é. E. Ah, e tem também aquele Jamie Kennedy, que fazia que ele teve uma série que ele fazia pegadinhas na MTV também. Que ele faz o nerd que sabe as regras do filme de terror, que trabalha no Blockbuster. Uma coisa que, pra mim e pra você, Ele me lembra, ele imagino. me parece uma coisa meio. Aquele Seth Green, só que barato também. Isso. Pô, Seth Green barato. Será que tem uma coisa mais Eu acho que barata do é que o Seth Green, na verdade, ele não é um ator, não sei o quê, mas ele fez muitas coisas legais de produção, de roteiro. Ele criou várias coisas legais. Aquele Robot Chicken, né? O frango Robot robô Chicken, é né? dele. Ele é a voz, uma das vozes principais em Family Guy, que é uma série que Ele eu é um gosto cara bastante. que tem um trabalho bem interessante, assim, de fora só atuar, né? Porra, mas não precisava, ele já é barato, eu acho. Acho que você já consegue. É, ele não É é um tipo o cara Johnny muito caro, Depp. né? Assim, o Skeet Ulrich é o Johnny Depp É que o barato, Johnny ok. Depp é ok, eu entendo que ele seja um cara Ele já é bem um alto ícone, né? orçamento, né? É alto orçamento. O outro cara você consegue, eu acho. É, nada contra o cara, como digo, eu gosto do trabalho dele, É, eu mas gosto dele e tal. acho que ele cobraria tão caro assim. É, É, mas. E as atuações em geral? E tem também o Fonzie, né? Fazendo o tem o principal, Fonzi, que é o diretor do colégio. o Henry Winkler. Tem É que umas cenas muito Aqui no Brasil, esse coisa do Happy Fonzi Days não. não sei se passou aqui, pra ser honesto. Ah, mas Nos Estados Unidos era uma coisa era um grande. ícone, esse cara. É. Inclusive, eu ouvi falar que ele pediu pra não ser creditado no filme pra não tirar o foco dos jovens, que ele achava que era um elenco muito bacana, assim. Mas ele também já não tava bombando tanto assim. Acho que é muita autoestima o cara tem, Mas sabe? mas eu entendo. Ele tem uma imagem mais ícone. E ele morre também porque, na verdade, a morte dele foi uma morte muito É porque não tirada tinha do morte. chapéu, porque os executivos acharam que não morria ninguém, não tá acontecendo nada relevante no filme. É. Mas E ele também. faz... Entanto, olha, ninguém tá morrendo, né? E já tem um tempo aqui que não morre ninguém. Arranje uma morte aí botaram ele pra morrer. Mas vou te falar, o comportamento dele como diretor de escola, hoje em dia, não rolava, cara. Com- Ele seria, ele seria demitido logo. Ah, Ele, era outra ele época, ameaça né? os caras com uma faca, cara, Era uma outra sabe? época também, né? Não me lembra quando que tem. O que acontece é que a galera se anima com a ideia do Ghostface e começam uns punks, uns caras lá na escola se vestir como Ghostface. Aí fica um caos na escola, né? E ele fica muito incomodado com isso, né? Pô, alguém Porra, pode ser morreu mesmo. aí que. E se eu esfaqueasse você no estômago, sabe? Aí ele puxa uma tesoura, cara. Diz, em qual universo isso era ok com alunos, sabe? Era uma época bem diferente nos colégios, né? Tem que lembrar Cara, que mas acho que era nenhum. uma outra. Não, eu não tô dizendo que tá certo. Eu tô falando que é uma época É, que é. que as coisas. É claro que em qualquer lugar, um cara que porra, ameaça esfaquear ou apunhalar um aluno, vai ter problemas. Eu me lembro uma vez, Mas cara, é uma época mas pré-Columbine, né? Eu eu nos acho que o Estados triste Unidos, que levou pra na Columbine. minha escola, uma vez aconteceu uma coisa bizarra, que tinha um professor de história, que era até um cara legal, é, mas ele tava num dia meio estressado, sei lá, a galera tava sendo
Os adolescentes estavam muito doidões. O cara pegou e jogou uma cadeira assim. Só que ao jogar a cadeira, ele acertou um aluno, cara. Cara, que merda. E aí nunca mais foi visto na escola. É, eu tive um professor que que ele também tem negocinho, acho que um aluno tava meio que puto, aí meio que chutou, aquela coisa que sai chutando uma coisa, assim, uma cadeira, sei lá. Não de derrubar, não nesse foto, mas só aquela porra meio revoltada. E o cara ficou meio puto, falou, porra, pediu uma satisfação, o garoto meio que mandou um, cara, que não sei o quê, vai se ferrar, uma porra dessa. E ele pegou o garoto pelo pescoço. Mas só segurou, né? Jogou ele pela Não, janela, não, né? o cara falou que só segurou. E aí naquela hora eu me lembro bem disso porque eu não era na minha sala, mas Aham. eu tive aula com ele logo depois dessa aula. E ele meio que tava um pouco, aí você vê que ele tava um pouco chocado assim. Ouriçado. Ah, Ele tava é aquele ouriçado. professor meio durão, não sei o quê, mas na verdade você acha que ele é durão porque você tem 14 anos. Uhum. Aí depois de você vendo, você vê que um cara não tem nada de durão, que o cara era de boa, só que. Mas era só um cara mais severo, assim, menos, porra, não sei o que, menos de boinha, né? Uhum. Aí ele, claro, também foi pedido a sair do colégio e tudo mais e tal. O couro dele foi. É, porque não tem como você fazer, você não pode meter a É, mão. não. Mas assim, eu só acho que é muito. Agora, se o cara tivesse botado uma tesoura na barriga de um garoto, mesmo sem furar, acho que Agora, você notou provavelmente. que perto da morte do Fonzie, do Henry Winkler, né? Ele fala com. Ele é surpreendido pelo janitor, que É, é o pelo Wes Craven faxineiro. vestido de Freddy É. Krueger, cara. Que é o Wes Craven, né? Vestido de Wes Craven. É. E chama É, de isso é muito Fred. Ei, maneiro. Fred! Ei, Fred! Genial, cara. Muito bom. Então, Ah, exato, ele é um filme que ele tem essa coisa assim, ele não é um filme de terror. mas tem uma coisa bem bacana Ele não é um nessa filme pra te cena. assustar. Ele é um filme pra É, você se divertir. É aquele filme de terror que você assiste pra se divertir. mas Você tem uma tem cena o na sangue, escola. você tem o negócio todo, você tem a ação, você tem o jump scare, né? Aquele susto fácil. Mas ele não é um filme. Mas ele é um filme que tá se divertindo. É um filme que tá se divertindo. Um terror que tá se divertindo com você. Mas então, aí tem uma coisa bacana que aí eu notei dessa vez, que a gente diz que o traje do Ghostface é tudo de preto e botas pretas, né? Aham. Tem uma cena logo quando você entra, você vê os principais atores, eles estão sentados lá na escola discutindo o acontecimento da morte lá, do assassinato que houve a noite anterior. E você vê, tá todo mundo com tênis, uma cor, tudo colorido. E os únicos dois caras, os dois que acabam sendo assassinos, eles estão com botas pretas ali. Meio que falando, tipo, e que eles eram da turma, são amigos da galera lá, então estão falando assim. E se você tá. Eles dão muitas clues ao longo do filme se É, você vejo quer várias pistas, né? encontrar, né? E também o cara, quando ele fala que uma. Que aí tem uma discussão, não pode ser uma mulher, que uma mulher não poderia carregar o corpo, blá 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 blá. E a Rose McGowan fica ofendida, diz, por que não poderia ser uma mulher? Ela era Sharon Stone. E aí o Stu começa a descrever exatamente como é que eles mataram a... E aí você vê o Billy olhar pra ele, tipo, ele dá um olhar meio que, cara, porra. É, você tá falando demais, né? Porque o Stu, você entende que o Stu é um pouco insano, meio caótico, né? Meio que. Ele tá meio. Você não gosta desse ator, né? Mas Eu acho ele eu um. acho que Eu ele é não, uma das não é que eu performances não mais goste dele. interessantes. Eu acho ele um cara meio limitado. Acho um cara Mas eu acho que ele muito. é uma das performances mais interessantes do filme, Sim. assim. Que É que naquela época você tinha um cara que ele era um cara. Na verdade, eu acho que eu gosto no. Eu acho que ainda desgosto dele mais naquele filme Hackers. Que ele tá muito Peraí que cheiradão. eu não vi esse filme. Hackers é um cara. Até com a Angelina Jolie e tal. Eu sei, é o tipo dos primeiros, né? E ele tá mega cheiradão, eu não falo que ele é cheiradão que ele tá, mas é um cara, é um personagem que tá muito all over the place, muito careteiro, não sei o quê. Esse não é um Ele cara, é um cara eu não careteiro. Ele é deixaria um nunca de ator. ver um filme por causa dele, mas é um cara que me chama a Mas atenção. ele é um. Ele é Scooby-Doo, por justamente. sinal, eu acho que ele tá ótimo no Scooby. Na verdade, eu acho todo o casting do Scooby-Doo um casting perfeito. Eu acho que É. conseguiram fazer um casting lá que não podia. Todo mundo tava extremamente bem ali naquele filme. E por Mas acaso eu gosto é. mais do Scooby-Doo 2 do que o primeiro Scooby-Doo. Né?
Mas eu vou te falar, eu acho que as escolhas dele de performance é sempre uma coisa um pouco. O cara poderia estar cheirado o filme inteiro, sabe? Muita energia, sabe? Mas até ele meio que segura a onda até a gente descobrir que é ele, que aí depois ele pode ser completamente insano, aí a careta pra cacete, sabe? É, enquanto o outro ele é mais aquele bad boy meio. Tem muita coisa acontecendo atrás dos olhos, sabe? Embora eu não ache o Skeet Ulrich um ator particularmente bom, cara. Não, eu não acho também, não. Ele é meio travado. Eu acho que ele tava. Acabou que eles escreveram uma parte pra um cara que se comporta do jeito dele. Que acho que esse cara ele se comporta daquele jeito até fora das cenas, sabe? Em entrevista. É o naipe do maluco. Ele tem uma persona que é o que você vai ter se você contratar ele. Tem que ser Agora um eu vou papel muito específico. falar uma coisa polêmica. Eu não acho a Neve Campbell uma atriz carismática pra mim. Eu acho que ela tem um charme dela. Não, eu acho ela bonita. Eu não acho que ela é uma atriz que me prende assim. Não sei. Eu acho que às vezes parece meio travado. Eu sei que Acho que todo sim, mundo adora. eu acho que ela é uma pessoa que ela tem que funcionar bem, o filme tem que funcionar bem com ela. Acho que ela não consegue construir um filme, É, sabe? Eu ela não acho. segura o filme. O filme já era maneiro apesar É, dela. o filme é bom apesar dela. Mas eu acho que ela faz um É. bom papel no filme que ela tá. Acho que se você Ela é razoável. se Todo ela fizer mundo um faz bom a sua. casting, eu acho que ela se segura ali naquele filme de maneira bem bacana, assim. Por exemplo, eu acho a Rose McGowan muito mais carismática do que ela. Ah, eu acho a Ela. Rose McGowan, sim, mas eu acho ela muito mais carismática que ela. Que, em geral, eu acho a Rose McGowan muito maneira. Então, a energia dela também, que ela também, ela meio, tem um meio que E a Rose uma, McGowan, na verdade, ela puxou muito aquele movimento YouTube, Me Too, né, sim, sim, e tem que lembrar que esse filme que é produzido pelo Harvey Weinstein. eu vi, e, meu É, esse Deus. filme é filme da Miramax, né? Então, provável, eu não vou falar, eu não vou afirmar porque eu não me lembro da história tão bem desse ponto, mas pode ser que tenha sido nesse Ela fez momento, reclamações do cara. nesse momento que foi o momento que começou ela ter problemas com o Einstein, pode ter sido, provavelmente foi nesse filme. Mas eu não vou afirmar isso porque eu não tenho, eu tô indo pela memória, Não então. cabe a nós a ficar falando disso também, É, né? não, e porque eu também não tô puxando isso pela minha memória, assim, de provável. E faz tempo que eu li sobre, então. Mas existe essa ligação. Mas eu adoro, em particular, assim, a gente tá pulando o filme inteiro, né? Ah, não, a Tipo, gente tá falando do filme como um todo, né? A gente não vai eu fazer gosto seleção. muito da interação, a morte dela, a interação logo antes dela morrer, que ela E ela fica tá com a roupa. flertando com. Eu gosto que ela tá com a roupa que é inspirada no personagem do Johnny Depp, na Hora do Pesadelo. Que é aquele com aquela roupa meio É muito bom. de futebol americano com 10 no Mas você meio. nota que ela vai pegar uma cerveja lá embaixo e aparece o Ghostface tá lá e ele não fala nada naquele momento. Provavelmente porque ele era o Stu, naquele momento que era o namorado dela lá O na personagem dela é um vida. personagem muito bacana, porque ela é casada, ela é irmã do policial, e ela fica Ah, ela trata o esculachando o cara de cara o tempo todo. gato sapato, né, o cara? Rapaz, ela fica meio que. Quando ela vai pra delegacia, ela fica chamando o cara de qualquer coisa, aí o cara, não, pera, que na delegacia eu sou um policial, você não pode falar É, comigo dessa maneira. vai se ferrar, ela manda ele se ferrar. Ela tipo assim, esculacha o cara, tal. O cara não tem moral nenhuma, ele é humilhado o A filme atitude inteiro. dela, no geral, é uma atitude muito maneira, É. assim. E o negócio do Inclusive, ele é tão Ghostface que eu acho muito patético, legal. ele é tão. Lembra que você lembra que ele é um personagem tão patético que eles chamam a versão dele no Scary Movie se chama Doofy. Que, e o cara ele é meio. Ele é todo bizarrão. Eles pegaram uma versão muito mais exagerada do cara, É sabe? porque, pra quem não lembra ou pra quem não sabe, existe nas sequências do Pânico, do Scream, um filme baseado no livro que é baseado nesse filme, Não, que é o mas eu tô falando Stab. dos. É. Então ele meio que é um filme que existe no universo do Pânico baseado nesse filme. E Sim, também sim. tem um assassino que é o Ghostface, que também tem não sei o quê. Então é uma coisa assim, meio que. E o cara fica reclamando que
que ele tem um relacionamento com a personagem da Courtney Cox, embora ele tivesse na realidade, na vida, eles foram casados, né, os dois. É. É a partir desse filme, né? A Se partir desse filme, conheceram. se não me engano, mas eu não posso estar enganado Eu também. acho Eu que não é sim. acompanho tantas fofocas quanto você. Mas. Hum. E ela tinha feito o papel dele, o personagem dele, uma coisa meio besta, meio idiota e tal. Ele é um personagem. O que é uma coisa que é bacana no. Que meio que corrompe o gênero é que os personagens são personagens fixos, mais ou menos. Você tem um quadro de personagens que vão durando de sequência em sequência. Coisa que normalmente é uma pessoa que sobrevive e o resto vai morrendo todo mundo. Sabe isso? É. Halloween, sabe? Um monte de filme. Só que nesse não, nesse. Você tem um núcleozinho que vai seguindo. Depois ele vai Hum. morrendo, mas lá na frente vai morrendo. Então, e o Dewey é um personagem que ele vai. Ele é xerife nesse, depois ele é consultor de Hollywood num outro, depois ele é outra coisa em outro filme. Ele é um cara que ele É. meio que vai. E ele cria uma ligação muito forte com a personagem de Sidney, né, da Neve Campbell, porque como a irmã dele morreu, ele meio que cuida dela como se fosse uma irmã mais nova. Então ele fica meio que É. tentando proteger ela. Uma coisa É, muito, tem muito uma boa bacana. lógica, uma boa É, tem uma lógica. lógicazinha Mas legal. deixa eu só falar, uma cena que a Rose McGowan morre, né? A Tatum, né? Tatum é o nome dela no É, filme. E eu acho tão maneiro a interação com. E aí é o melhor exemplo de como o Ghostface ele consegue ser assustador e hilário ao mesmo tempo, né? Porque ele não fala nada, ele não tá usando a voz e ela disse, que ela tá achando que é uma zoeira que um dos é amigos tá porque todo fazendo, mundo né? pode estar fazendo isso. Isso que é a coisa. Inclusive eles já armam isso na escola, que a galera tá correndo vestida daquelas paradas, né? E Isso. eu acho, e acho que eu acho muito bacana que o Ghostface fica olhando pra ela, e é claro que é o Matthew Lillard, que é bem mais alto do que ela, né? E ela, ô senhor Ghostface, você vai me matar? É. E você vê, ele só fica balançando a cabeça como assim, sabe? E se você olha isso, você diz, caramba, é muito vibe a parada que eles estão criando aí Eu gosto muito da coisa do Ghostface, que a Ele câmera, é muitas vezes, extremamente ela vai para um fundo e você vê que o cara tá ali. tá ali, mas ele é extremamente desastrado também. Não, Eles mas essa coisa. tropeçam, eles E ele caem, não. É, ele é. se machuca. Mas esse negócio da câmera é legal porque ele tem vários momentos que ela faz isso, em momentos completamente impróprios. Por exemplo, tá as duas meninas conversando, aí a câmera vai lá pro fundo, no meio das plantas, daí tá o Ghostface, assim. É exatamente, E é uma coisa exatamente. meio como se o cara. Assim, se você não sabe quem Omnipresente. é, por que o cara Ele é precisa botar roupa e se ficar andando no mato? é, é omnipresente. É só pra criar essa ideia de É só pra criar omnipresença de qualquer. essa tensãozinha, assim, pra quem tá assistindo, né? Aí tem uma outra cena que eles estão tipo numa loja de conveniência, aí a câmera vai assim, e você vê o reflexo da geladeira, você vê que o Ghostface tá ali. Tipo assim, em plena luz do dia. É. Mas é isso que dá o charme. E também o fato dele ser tão atrapalhado também. Que você tá falando de dois adolescentes otários, como eu já mencionei, né? É. Então, os caras tropeçam, eles às vezes, eles levam porrada pra cacete, se machucam pacas. Tem várias, assim, nem tanto nesse filme, mas nas sequências ele é nocauteado várias vezes. Cara, Assim. tem aquela cena que é clássica da sequência, que é aquele filme Scary Movie, né? O Todo Mundo em Pânico, refeito de uma maneira tão genial que é acho que é a Buffy, né? Que ela vai subindo e vai derrubando jogando um monte de, subindo as escadas e vai jogando um monte de coisa que tem no caminho, um vaso de planta, uma É, bicicleta, e o cara vai meio que tropeçando pela escada e no Todo Mundo em Pânico ela pega ela pega a vovó, assim, que tá no ar, e mas joga. eles só estão exagerando o É, aspecto que você já vê muito no original e no e no final ela Scream. joga um piano, e aparece ele correndo, com o piano caindo atrás. É muito bom. Mas a proximidade dos dois. E tem um paralelo que uma vez eu vi que. Totalmente, todo filme, os caras fazem uma versão pornô daquele filme. Uhum. Mas não tinha nenhuma versão pornô do direito, né? Pelo menos do Rock Horror Show, porque o filme já é muito erótico. E você fazer um pornô daquilo ali acaba sendo uma coisa meio redundante. É, Então, é. e esse filme é tão sátira que você fazer uma sátira desse filme, você tem que exagerar num nível. Tem que ser tão over, né? Porque o filme já é over. O cara já é desastrado. Os caras, porra, já quase tropeçam pra matar alguém.
É, por pouco eles não se incendeiam, né? Tipo, pega, que aquele traje também deles é completamente imprático, né? Também. Que eles estão Também. vestidos como monges, assim, correndo. E aí tem que correr Ele com a seria escada. prático, ele é prático se você for fazer uma coisa meio assim, eu vou matar a pessoa, mas no momento que ela estiver dormindo, não sei o quê, tudo bem. Agora, É, porra, você matar uma pessoa que a pessoa pode entrar em confronto contigo, é. porque na verdade você tá meio que nessa onda. Mas note bem, quem não viu e que tenha vontade de ver novamente, nota como os movimentos são exagerados e teatrais quando ele anda, assim. É quase como ele tá no. Parece um episódio do Scooby-Doo quando eles estão correndo, assim. E é tudo feito, é como pra ser meta, né? Pra você. Pra, é um comentário dentro de um comentário. Tanto que o cara que é o Seth Green barato lá, Uhum. ele tem uma hora que ele para e começa a contar as histórias. Um pouco antes dela morrer, né? Da É Margot logo morrer. antes. Ele começa a contar quais são as regras de um filme de terror. Então ele começa a contar que vai ser as regras desse filme também. Que a pessoa não pode transar, que se você transar, você morre. Uhum. Que é uma coisa que você vê. Todos os filmes de terror, normalmente você vê isso. Você não pode beber, não pode usar drogas e você não pode dizer já volto. É. E aí o cara logo fala, eu já volto. Vou pegar uma Já volto. cerveja. E aí ele vai, eu imagino que é ele que se veste como Com a como roupa o poder matar ela, Ghostface pra tal. ir pra matar a namorada. E O, por isso lan- que o ele não. lance é porque essas regras elas trazem um pouco aquela coisa meio puritana. De se você fizer alguma coisa. Ah, É se, quase, se você se divertir, se você. Você não pode fazer sexo, a pessoa que fez sexo agora ela vai morrer. A é garota que quase uma faz. versão moderna de um João e Maria, né? Você faz Exato, é como isso. se fosse. Exato. Então eu acho que ele É. tem essa coisa, embora o Carpenter mesmo tenha negado que tenha essa intenção, É. embora isso aconteça, a regra aconteça, ele tenha negado que tem essa intenção. Mas. Você consegue ver isso em em outros detalhes. Que como a gente está falando, né? Existe um queer coded, né? Esse código LGBT existe no roteiro. E o próprio Kevin Williamson, né? Que de novo era gay, abertamente. E você consegue até imaginar que você, dentro de uma ideia, de um conceito de você ser gay, o fato de você transar, você está se expondo e isso pode trazer uma violência para você. Uhum. Então você Pode ser. consegue puxar em várias e várias maneiras. Você consegue puxar essa história. Mas eu gosto muito dessa cena da Rose McGowan com o Stu, né, que provavelmente é quem mata, é porque a câmera na hora, ela faz aquela coisa que a gente tava comentando que a câmera vai para um lado e aparece o Ghostface no fundo do mato, aparece de novo, aparece ele na... E essa câmera, na hora que ela vai pegar mais bebida, a câmera ela vai para o corredor, que seria quando você fosse ver, mas não aparece nada. E fica no silêncio. Então te dá uma tensãozinha. Aí depois, quando você vê a porta tá fechando, o gato foge, cai o negócio, não sei o que, não sei o que lá. E depois você vê ele aparecendo, porra, atrás da porta, né? Que é um momento muito legal, assim. E a cena dela é uma cena muito slasher, né? Que ela fica presa e ela meio que morre na porta da garagem. Né? Agora eu vou te fazer uma pergunta, cara. Uma coisa que eu notei. Cadê os pais dessas crianças? Então, mas isso é Você vê o pai chegar pra. O pai da. No início, os pais da Drew Barrymore da chegam lá, Casey, sim, é. a Casey, e para encontrar ela morta, né? Mas fora isso, Mas você isso eu não acho que vê, isso vem muito não da tem coisa presença, de. não tem presença adulta no filme. O Mas eu acho pai da que. garota viaja para a maioria do filme, que no começo o pai da Sydney some, só para fazer ele ser um potencial suspeito. Mas eu acho que entra naquela coisa dos pais não gastarem porra nenhuma querendo o It, né? Os pais, que os adultos são completamente fora daquele universo. O que a gente tem que considerar uma coisa é que embora seja um monte de adulto fazendo filme, a gente tá falando de gente colegial. Essa galera é uma galera de 16 anos no mundo real. Não, eu sei. Eu tô dizendo. 17 anos. Não, sim, tô falando. É uma coisa assim muito mais absurda. Se tu for pensar, essa gente toda tá aí.
Na verdade, quando se Hum. morre, uma pessoa morre, porra, e como a Casey, né, que é a personagem do Drew Barrymore, morre, na verdade, Uhum. a cidade toda entra em estado de alerta. Então, Você não sai tocando a mas por vida estar em igual. estádio elétrico, os caras conseguem ir comprar cerveja e ir para uma festa na casa do Stu. Um É, montão de gente lá, fazendo tipo como se fosse fim de ano. pois é. Festa de fim de ano escolar, assim. A lógica, pra mim, é um pouco esquisita aí. É, mas eu acho que faz parte da Inclusive, sátira. o próprio policial que tá protegendo a garota, que já foi. Aqui tem todo o lance também, a gente esqueceu de mencionar que tem um certo momento que o Stu deixa cair o celular. O Stu não, o Billy deixa. Ele. O Skeet Ulrich deixa cair do bolso o celular com a Sidney fica temerosa porque ela foi atacada por eles, né? Uhum. É uma cena que o Ghostface ataca ela no. Logo, é a segunda tentativa, né? E ela consegue escapar. E aí ficam procurando e Não, na acaba que ele é verdade, assim, acusado. eu entendo que ela não seja uma. Não tem esse tipo de treinamento. Agora, se alguém tenta me matar depois de um filme desse, fosse ela, ainda mais porque ela aparece nos outros, na sequência, cara, você já estaria entrando numa aula de jiu-jitsu, já estaria fazendo Muay Thai, já faz um treinamento completo É. de tiro. Porque, pô, já que a minha vida vai ser isso, eu vou Pô, virar mas uma isso fuzileira ainda. naval, vou virar uma boina verde, que se foda. Mas a gente só tá vendo o primeiro filme, então ela tá experimentando isso pela primeira vez, É, né? Então, mas nos outros ela também não. mas ela tem uma porra, puta desenvoltura, ela consegue. Ela dá uma volta nos caras, né? Que é impressionante no fim do filme. Ah, assim, mas de novo, são uns caras também muito aloprados, né? Que a própria Rose McGowan fica jogando um monte de garrafa em cima do Stu. Ele tá querendo É, matar ela lá. é verdade, é E o verdade. cara ainda pula por cima dela. Assim, o negócio tudo meio. É muito. Quase trapalhões o negócio. Faz palhão, é. É. Mas o Billy tem aquele lance do Billy acabar na cadeia. é, E eu não me lembro por que que ele é liberado. É porque o outro Porque mata uma pessoa. que o outro liga pra ela, não sei o que. Existe toda aquela ameaça que meio que. Se o cara. É, Se o assassino ligou. É aquela coisa. Você não tá considerando que são duas pessoas. é, Então, é. se uma coisa acontece com uma pessoa presa, então não foi essa pessoa. O que é bem clever, né? Bem clever Não, esse. super. Porque, na verdade, você ter uma situação dessa é muito. Na época, você não tinha nenhum filme assim, pelo menos que eu me lembro, que você tinha duas pessoas trocando. Talvez tinha alguma outra coisa assim, mas você não tinha, não era uma coisa muito comum, ainda mais em slasher e coisa e tal. Mas por que que ele é liberado depois? É porque tem. Sendo que o cara tá. Ela recebe ligação, isso Ah, já é recebe suficiente ligação. pra liberar o cara? Porque não tinha nenhuma grande prova em cima do cara. Então como é que conseguiram prender o cara to begin with? Porque ela. Porque. Não, prendeu os caras, prenderam porque acharam que podia ser ele. Eles E clonaram, era. eles têm um lance que eles conseguem clonar que é bem, vamos dizer que é bem É. impressionante E meio que ficam construindo para que a culpa seja cair em cima do pai do da pai. Sidney. É. Que eles Como clonam é o que não. celular dele. Cara, mas isso é um talento pra adolescente bem impressionante, hein? O fato de você já ter Aqui celular no naquela Rio os época. caras clonam fácil, né? Mas na época. Na época é É, difícil. é. Porque na época Mas você tá considerando uma época que você não tem acesso ao celular com a facilidade que você tem hoje, né? Que a gente tava falando mais cedo. é isso. Ah, é impossível? Não, acho que não é impossível, mas provável. Mas tudo esse filme é meio improvável, então não acho que É. seja uma grande situação também. E só lembrando que em paralelo você tem toda a questão da personagem da jornalista, né, da Courtney Cox, que é a Gaylee Weathers, que tem toda uma situação contra a Sidney porque ela tinha feito uma reportagem extremamente sensacionalista. Então você tem essa coisa da mídia aumentar a situação e incentivar esse tipo de coisa para poder gerar mídia, gerar Uhum. audiência e tudo mais. E que acaba atraindo até copycats, né? Atraindo pessoas para poder fazer a mesma coisa em busca dessa fama. É. E ela tinha
E ela que depois escreve um livro, né, sobre o assunto, não sei o quê, não sei o que lá. Ela tinha feito da mãe dela e agora tava em cima dela de novo, e aquela coisa toda. Mas É. o. E o que também é uma personagem que vai se esticar ali pro. E parece que a mãe tem toda essa. Falam que a mãe gostava de pular a cerca, né? E Tem. traiu o marido. E a Sydney rejeita isso, dizendo, não, ela foi. O cara violentou ela, matou. Não, É ela. porque ela meio que Não, ela testemunhou tava. que um cara tinha matado a mãe dela. Que é o cara que é até o Liv Schreiber, né? Que é um cara famoso, é o Ray Donovan. É. Só que ele só aparece num vídeo, assim, É que depois ele aparece nas sequências. Nas sequências ele É, tem mais, é, mais relevância e tal. não, mas tudo bem que ela também aí, e ela tem também esse negócio que ela fica meio que flertando com o Dewey pra, pra conseguir vantagem, né? Pra É ter conseguir mais acesso. informações, né? Conseguir. É uma maneira de não ter que pagar a propina. E ele é tão otário, coitado, que é fácil, né? É, ele meio que cai nessa, acha que a mulher tá afim dele mesmo, não sei o quê. E acaba que no fim ela fica meio afim dele, né? É, mais ou menos, mas Não depois tem, ela faz o eu não vi livro a que. sequência, eu não vi a sequência. Aí depois ela faz o livro que ela faz ele como se fosse um idiota, tá? O cara foi todo achando Ah, esse é na que. sequência. É, na sequência aí o cara vai todo achando que, porra, Ela tava com que é um tesão por herói, ele. e na verdade, pô, ele é visto como se fosse um idiota, simplesmente. Hum, Mas ele é um idiota. É, sim. Ela não tá, aí eu acho que aí ela não tá falando nenhuma mentira. Do jeito que o cara se comporta é. É, mas ele não se via dessa maneira, né? E acaba, como eles tiveram uma relação ali, ele achou que. Ele se sentiu meio traído, né? O que eu é. consigo entender. Tem uma cena muito engraçada dele discutindo com o chefe de polícia, só que ele acaba de ter pegado um sorvete. Aí o chefe tá fumando aquele cigarro, se É, o tirando um chefe de trem. polícia que também tá no que é do Sexta-feira 13 também, né? Ah, é. Ele também é o chefe de polícia do Sexta-feira 13. Mas o cara tá todo frustrado e o Dewey chega lá tentando meio que espelhar mais ou menos a intensidade do xerife lá. Só que Uhum. ele tá comendo um sorvete de baunilha ali. É difícil. Nada é sério quando você tá tomando sorvete de baunilha, comendo uma banana. Não tem como, não tem Não tem como, né? como, sacou? Ouvindo reggae, não dá. É. Mas, e aí, basicamente o filme todo, todos esses personagens chega no clímax, todo se passa na casa do Stu, né? Porque acaba que sendo que a escola fechou pro dia e tem o curfew, né? Como é que se diz? É, Curfew em curfew português? é toque de recolher. Toque de recolher na cidade, porque eles não estão conseguindo encontrar o pai da Sidney, que acabou sendo o suspeito principal agora, né? É. Tudo acaba na casa. A gente já falou daquela cena que a garota morre também mal, né? Que ela, acho que eles originalmente acho que a porta ia cair em cima dela, mas ela notaram que tinha um buraquinho para cachorro e Ah, a ela Margot, sim. É. amagou, ela disse, eu consigo caber ali. Aí fica uma coisa muito mais grotesca, né? Assim, eu Que não ela acho que o fica motor presa, eu não acho que o motor de uma porta dessa segura aí. segura. Não, não, segura Mataria a não. pessoa. Eu acho que é só queimaria. Mas Mas é quase cômico o movimento do Ghostface, o Stu, ou o Billy, não sei quem é, acho era que o é Stu, Stu, né? né? Não. Ele simplesmente só liga ali a parada. É Tipo assim, é que é assistindo. um assassino. Eles são assassinos, mas eles são extremamente sádicos. Então É, existe uma coisa tipo do It, de eu preciso quase que eu me alimento com medo. o Porque meu se você quer alimento. matar a pessoa, só matar a pessoa, você pode simplesmente fazer isso de maneira muito mais, porra, mais secreta, de maneira muito mais, porra, é, Mais aproveitando um prática. momento de fraqueza e matando, não sei o que. Mas eles alimentavam a coisa
de criar um pânico, com a Causou ligação. uma morte dramatúrgica, assim, bem Eles cinematográfica. curtiam, é quase como um gato, que em vez de matar logo uma lagartixa, fica ali meio que dá um tapa aqui, deixa fugir, volta, pega ali, sabe? Eles ficam brincando com a vítima. É, 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 Até porque são pessoas que eles conhecem, então eles têm uma. é, E o é. plano deles era qual? Era meio que fazer. Matar aquelas pessoas todas ali, se colocar como vítima e botar toda a culpa no pai da Sidney. É porque várias coisas acontecem aí na casa do Stu. Primeiro que o Billy, que foi inocentado por falta de prova, vai visitar a, a casa da festa. Ele chega lá da delegacia, né? Uhum. E, e, e vai encontrar a Sidney, pedir desculpa. E finalmente ela se sentindo meio culpada por ter meio que acusado, achando que ele acusou ele É, é. falsamente, né? Porque ela também tá com Ela. isso na cabeça, porque fica meio que a jornalista fica dizendo que ela acusou o outro cara injustamente, fica meio que É. em cima disso. Então ela começa a ficar meio que um preparo psicológico meio esquisito, né? É. E aí ela resolve dar pro cara, finalmente. É, E aí, enquanto isso, tem a cena da Rose lá embaixo e o garoto lá, o nerd, falando todas as, as regras, né? Não faça sexo se você sim, não sim, sim. quer. E tudo tá acontecendo lá, enquanto ele tá falando, tá tudo, as regras estão sendo quebradas, né? E, e aí, tem uma questão que eu vi um vídeo interessante, que tem um devido momento que aí é carnificina pra cá, carnificina pra lá. O cameraman da A Gale jornalista lá da fica assistindo Mônica do porque a Friends. Gale consegue entrar na festa e plantar uma câmera pra ficar espiando o que são os acontecimentos lá. E começam a ver o Ghostface aparecendo e tocando terror lá dentro, né? Uhum, E, e a um certo momento o Ghostface aparece e mata, supostamente mata o Billy depois que eles acabam de transar. Billy morre e você diz, pô, o Billy realmente era inocente. era Que ele fica inocente, dizendo, o que que né? eu tenho que falar pra fazer pra provar que eu não sou um assassino, sabe? Aí é quase o filme responde, diz, bom, ele vai morrer. Aí você vai achar que ele não pode ser o assassino porque ele tá morto, afinal, Na verdade, né? é o truque que eles querem fazer com a polícia também depois. É, Só que mas ele faz com a enquanto, gente. mas aí que tá. Enquanto isso, a gente tem a visão da câmera da Gale vendo o Randy lá, o nerd, falando que ele tá assistindo o filme e é muito meta a cena, porque ele tá falando pra Com a Jamie a, Lee Curtis no a filme, no Jamie Lee cinema, no Curtis filme. de olhar pra trás, olha pra trás, olha pra trás, enquanto ele tá com... Quando ele precisava olhar pra trás pra ver o que tá acontecendo. E aí que tá, cara. Nunca é explicado como é que ele sabia que era o Stu, mas eu vi um vídeo interessante que um cara pegou o roteiro e ele leu que tinha uma cena a mais. No filme, o Stu e o Randy são amigos. Eles são muito mais próximos do que eles aparentam no. Eles têm uns trocadilhos, se sacaneiam, sabe? Tem Uhum, uma camaradagem entre eles, né? Tem uma cena lá no vídeo store que o cara trabalha, mas você nota que o Ghostface tem muita chance de matar o cara. uhum. Ele chega assim, ele só fica assim, olhando pro cara, e é como se ele dizia, ah, bom, esse cara é meu amigo, eu não quero matar ele. Ele meio que. O que você entende é que o Billy, que é Hum. Billy Looney, né? Eu não Mas sou... aquele não é o Billy, não, aquele é o Não, Stu não, não, você vestido. entende, não. Sim, mas o que você entende é que É. ele é o cara meio mastermind, o cara que tá mandando na situação. Sim, 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 sim. É verdade. E o Stu é um cara que é meio que tá ali, uma figura caótica, não sei o quê, mas é o cara que tá meio que sendo mandado, É. né? Então ele tem essa coisa de ter pena de, às vezes, sabe? Porque, pô, esse cara é meu amigo, esse cara não sei se quer que É. se matar esse cara. Mas aí que tá, cara, porque no roteiro que segundo esse vídeo que eu vi, o, tem vários momentos que o Randy fica perguntando pro Stu, cadê a Tatum? Cadê a Tatum? E o cara fica dizendo, não, não sei, acho que ela foi pegar cerveja. Ele fica insistindo, cadê ela? Até em um certo momento ele meio que clica nele, porque a cena que você vê depois é quando a Sidney tá com uma pistola
ela consegue a pistola da. Onde é que ela pegou essa pistola mesmo? Acho que. Ah, é que o Dewey leva um. O Dewey é Dewey esfaqueado. e a jornalista pega a pistola, o cara meio que atira, não sei o que, quando ela vê tá com trava e ele. Não, você não tirou a trava. Não sei o quê. Não, não, não. Mas antes disso, Ah, eu não, não, tenho. tem outra pistola, tem outra pistola. Ela tá mirando pro. O Randy chega e diz: ele é o assassino. Eu não, não. Os dois ficam meio que acusando um ao outro. Fica aquela porra. Não, ele é que matou. Não, eu matei. Mas você sabe que. Nesse momento a gente não sabe quem tá falando a verdade aí. Uhum. A gente não sabe ainda que o Stu é o assassino. Mas a Mas gente já sabe que o posteriormente Billy tava você. com sangue falso. Mas posteriormente, você não tem como saber. Assim que o filme acontece tão rápido, essa cena, que você não tem como. Você nem se pergunta como é que o Randy sabia que o Stu era o assassino. Se Uhum. ele, o único jeito que ele teria de saber é se o cara matasse ele e se revelasse. Ele não, e o cara deixa ele viver. Sim. O Randy é o único que sobrevive, assim, numa boa, sem ferimento, basicamente, né? É. Então isso é uma coisa que me confundiu quando eu tava reassistindo. E como é que o cara sabia? Aí eu pesquisei e eu encontrei um vídeo que o cara explicava que no roteiro eles eram quase melhores amigos, esses dois. Uhum. Então ele não teria uma índole de matar o cara tão facilmente como o resto da galera. Mas enfim, isso não É. importa porque aí acaba que o... Eu não me lembro o que que acontece, como é que o Stu entra lá. Ele é surpreendido que o Billy sai que era tudo, que isso é fake blood, assim. Sangue falso. Que meio que fizeram com Carrie, eles citam, inclusive. Mas como é que ele ia explicar isso se o plano deles era se esfaquear? Tudo bem. Não, eles estão falando isso pra Neve Campbell, pra Sidney. Sim, E pra mas gente. o cara, se ele vai morrer naquele momento, é pra eles ficarem conscientes ali, trazer o pai da Nive que eles raptaram, Aham. acusar ele. Os caras não estão usando nenhuma luva nesse Não, não, momento. não. Não, Então, Android. tô Não, com, com desde as quando é impressões robótico. digitais em tudo canto. É igual que a gente fez aquele episódio do Gone Girl. É uma abundance, é uma orgia É um. de evidência, sabe? Ali, ó. Exato. O cara bota a vozinha dele dentro do bolso do pai da Sydney, a Uhum. faca lá dentro. É, tudo junto, assim. Agora, no mínimo, usa uma luva, cara. Porra, Ah, o cara tá com cheio de sangue falso. Que cheio de mesmo que sangue o cara fácil. jogue sangue. Mesmo que ele se esfaqueie, não sei o quê, É, alguém vai estranhar o fato de o cara ter sangue falso nele. isso é que eu me perguntei também. Em que, você vê que é uma Ah, lógica não, você quase pode boa. ser que lá no interior os caras não vão. É. Vai ter tanta coisa pra acontecer e o cara não vai se perguntar isso? Pode ser. Também se for o Dewey também investigando, ele vai perder isso. É, Ele é burro entendeu? pra Não, pode ser, cacete. isso eu até consigo. Assim, você não tem como explicar se descobrirem. É, é. Menos que você diga, porra, tava fazendo uma brincadeira pros meus amigos, aí quando eu tava pra enganar eles e É. aí apareceu o assassino. Talvez, Então, mas finalmente a gente chega num momento onde eles se revelam. A gente entende que o Billy, como você falou, a motivação dele é bem. É que a mãe teve um caso com o pai largou ele, abandonou a família toda e ele ficou com muita a mãe raiva. dela, né? Que a mãe transava. A mãe transava com todo mundo na cidade, Sim, sim. basicamente. No judgment. Hey, Não, that's não, her vibe, tudo bem. Mas, sim, direito uh, dela. mas todo mundo tava meio rancoroso porque estragou. Ela, por fato dela transar com todo mundo, estragou a vida de várias pessoas, assim. É, porque É, ela transou, mas as pessoas também transaram com ela, né? Isso que. sim, É, escolheram. né? Exatamente. Ah, você é culpada por ter. Não tô falando, não tô falando Eu o sei, eu sei. secundário, tipo, Falando assim, o mas filho, a mãe escapou. É, E você falou que ela transava com o Billy também? Tem uma história dessa. A vilã do 2 é a mãe dele, né? Eu me lembro. Mas, ok, tudo bem. Então o plano é que os dois iam se esfaquear. Agora é muita confiança no seu próximo. Você pedir pro cara te dar uma. Eu não saberia onde. Cara, onde você. Onde seria um lugar seguro pra levar uma facada, cara? Não tem. Ah, não. Só Você pegar levar. uma artéria, pegar uma coisa assim. Na verdade, uma facada, você. Primeiro que a ideia de levar uma facada é uma ideia muito ruim.
Desagradável. Então, não é uma coisa que você pensa. Eu acho que até a ideia de levar um tiro melhor do que uma ideia de levar uma facada. Mas eles estudaram, que parece que eles disseram, ó, não pode ser no centro, tem que ser só no lado aqui. Mas o lado, você pode pegar uma artéria lá e sangrar. Inclusive, acho que o Stu diz que o cara esfaqueou ele demais ali, num certo momento, ele tá sangrando demais. Ele disse, você foi com muita vontade aí no... É. Mas você acha que no fim o Billy queria matar o Stu também? Olha, eu acho que ele tava com ele tava com um certo sadismo ali, É. sabe? Que o Stu fica dizendo, eu tô ficando meio tonto, já tô perdendo muito sangue aqui, sabe? É, o cara meio que eu acho que existe na cena, você fica vendo que existe um certo sadismo e eu acho que pra ele, se o cara morrer também é uma ideia ruim, porque É, duas pessoas, o que ele deve ver o cara como uma ponta solta também, um cara que pode que pode acabar entregar. falando merda, não sei o quê. E Então, nota que ele várias vezes ele fica puto com o cara, e que o cara meio que fala demais também. então acaba Então, que para mim, talvez ele dizia, vou matar esse cara de qualquer jeito, sabe? Vamos fingir que. Mas eu também tenho que ser esfaqueado. Vou- E os caras. É uma ideia tão besta, tá? Até pelo fato que tá. As impressões digitais dele teria muitas questões a ser respondidas aí, não, é cara. uma coisa meio que ideia de alucinado, né? Porque esse tipo de Mas coisa. acho maneiro que a Sydney, no fim, ela veste o traje do Ghostface. Então ela se vinga legal dos caras, né? Isso. Ela usa o voice box também. Ela faz seu serviço completo no fim, isso aí. E acaba que ela dá um tiro no Stu, não, no Billy. Ela joga uma televisão na cabeça do. É, que lembra muito uma cena do Hora do Pesadelo. Ah, é? É, tem Eu uma não cena me do Hora do lembro. Pesadelo que a menina tá vendo uma televisão num sonho, a televisão alta, aí a televisão sai uns braços, pega ela e enfia a cabeça dela na televisão, assim. Eu não vi esse filme, cara. Eu Ah, nunca me é interessei legal, eu muito gosto. por. Engraçado. Bom, mas é, E tem gente que mas teoriza que, na verdade, o Stu não morreu nessa cena. é porque ele vai aparecer nesse próximo. É, e no final ele vai aparecer de novo e tudo mais. Que tem, não, não, que tem uma sequência que vai sair agora, Isso, é. Sete. Parece que ele é membro do elenco. Talvez ele tá na cadeia, sei lá. É, mas o Billy morre porque ele leva dois tiros, É, o Billy uma morre. da Gale, outra da Sydney, né? É. E tem também aquele última brincadeira que diz, você sabe, aí que o cara, que aí o Randy ainda chega dizendo, puxa, nunca fui tão feliz de ser uma virgem até hoje, assim, e depois, mas toma cuidado que esse é o momento onde o vilão ainda dá aquela É o último susto, ele aparece pela última último, vez, né? último susto, e aí, claro, e aí a Sydney, tough guy talk, não no meu filme. Aí dá um É, tiro na cabeça muito do bom. cara. Agora, então, um trauma generalizado aí, né? Eu gosto que na sequência, depois que ela dá um tiro, o segundo tiro na cabeça da mãe do Billy, Aham. só pra não passar por isso de novo, vai. Ah, muito boa. É, que o. Se eu me lembro bem, a sequência é uma análise de sequências de. É uma meio que De filme, uma. né? E o É uma terceiro é também meta. uma análise de Comentário. trilogias, é. Entendi. Mas parece que o terceiro é bem. Eu nem me lembro, é bem porco, né? O Cara, eu vi terceiro. o terceiro teve um problema muito grande, né? Porque o terceiro, ele foi na época, ele tava meio que sendo feito na época, logo depois época do Columbine, Ai, ai, ai. das mortes de Columbine, que é, pra quem não lembra, teve aquele tiroteio no colégio, aquela coisa toda. Então o estúdio mandou cortar muita coisa. Entendi. Então acabou ficando um pouco assim, uma coisa um A história pouco fica assim. meio, É. meio sem pé nem Foi um momento cabeça. meio ruim do filme, então. É complicado mesmo. É. É, Mas assim, mas esse é um filme que influenciou um monte de coisa. Ele, na verdade, ele ali, desse filme, porra, tantos e tantos outros filmes saíram por causa dele, né? Então ele foi um é, filme muito, muito marcante, o Scream. ressuscitou o Isso é um gênero, né? gênero, sacou? É. E não só ressuscitou um gênero, mas como puxou toda uma série de pessoas que estavam
porque aquela coisa de um monte de gente que você viu depois entrou por causa desse filme, foi pro cinemas por causa disso. Muita gente de televisão, que tava muito fazendo sériezinha adolescente, porra, foi alavancada. É, A gente tá falando muita Buffy. galera dessa coisa foi fazer Scooby-Doo depois, né? Exato. Então, quer dizer, É. uma porrada de filme que saiu depois e impulsionou todo um novo gênero de novo, né? Agora, como série de filmes, é, é muito. Acho que esses últimos não foram bons. Eu não Ou vi, foram? eu não vi os últimos. Então não. Eu vi que tem a Wandinha em um, aí tem a mulher do Anora em outro. Assim, mas de novo eu não vi. Eu Tem até tô a- para pegar um desses para rever, para ver, porque eu tava porque lendo sobre aqui, dando essa revendo por causa do episódio, eu meio que fiquei, eu acho que vou pegar para ver esses novos, uma coisa ou outra, Teve até uma mas série na teve uma MTV. série de televisão que não mudaram também o visual da máscara. É. Aí, Parece porra, que mudaram por 2 temporadas e depois voltaram pra original. sei lá, ideia Mas de. duraram 3 temporadas, caramba. É É impressionante muita ter pulsa. durado tanto, né? É. Mas o. Mas eu não vi os novos. Eu devo pegar pra ver agora em algum momento. Só por causa dessa movimentação que a gente fez também aqui. É que agora vão lançar, acho que em 2 semanas vai sair o sétimo. É, já saiu o sétimo. Parece que estão trazendo de volta um montão da galera. Mas já trouxeram, já viu os caras todos velhos assim Vamos ver nessa. qual vai ser, né? Não é tipo assim, não é como se eu vá pro cinema assistir, né? É, Tipo, eu não vou no é, cinema assistir esse filme. Aí depois, mais pra frente, quando tiver no stream, assim, em algum momento eu vou ver, é. sabe? E quem quiser escutar a trilha, tem só procurar Marco Beltrame e Scream, que tem uma compilada, acho que dos 2 primeiros filmes que ele fez, acho que ele fez até o quarto. Eu não sei se ele fez esses mais novos, não vi, só vi até o quarto. Mas você encontra toda a série na Paramount, quem tiver. É. Todo mundo deve ter Paramount. Eu tive por um tempo, mas não, não vingou muito assim. Eu acho que não tem tanta coisa na Paramount, tem? Não me Sei lá. interessa as coisas lá. Não é uma coisa que eu fiquei super fascinado com a Paramount, não. É Mas isso. a gente já tem tanto streaming de tanta coisa, né? A gente acaba que não. É, É, enfim. enfim. Esse Muito foi obrigado. Pânico de 1996. Scream. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. Até a próxima.